Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Luz acima. Os maiores inimigos. Certa feita, Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, como saberei onde vivem nossos maiores inimigos? Quero combatê-los, a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. Iam os dois de caminho entre Cafarnaum e Magdala, ao sol rutilante de perfumada manhã. O mestre ouviu e mergulhou-se em longa meditação. Insistindo, porém, o discípulo, ele respondeu benevolamente: A experiência tudo revela no momento preciso. Oh, exclamou Simão, impaciente, a experiência demora muitíssimo. O amigo divino esclareceu, imperturbável: Para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, 1 hora, às vezes, basta ao aprendizado de inesquecíveis lições. Pedro calou-se, desencantado. Antes que pudesse retornar às interrogações, notou que alguém se esgueirava por trás de velhas figueiras, erguidas à margem. O apóstolo empalideceu e obrigou o mestre a interromper a marcha, declarando que o desconhecido era um fariseu que procurava assassiná-lo. Com palavras ásperas, desafiou o viajante anônimo a afastar-se, ameaçando-o sob forte irritação. E, quando tentava agarrá-lo, a viva força, diamantina risada se fez ouvir. A suposição era injusta. Em vez de um fariseu, foi André, o próprio irmão dele, quem surgiu sorridente, associando-se à pequena caravana. Jesus endereçou expressivo gesto a Simão e obtemperou: Pedro, nunca te esqueças de que o medo é um adversário terrível. Recomposto o grupo, não haviam avançado muito, quando avistaram um levita que recitava passagens da Torá. E lhes dirigiu a palavra, menos respeitoso. Simão inchou-se de cólera, reagiu e discutiu, longe das noções de tolerância fraterna, até que o interlocutor fugiu, amedrontado. O mestre, até então silencioso, fixou no aprendiz os olhos muito lúcidos e inquiriu: Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? A resposta veio clara e breve: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Terás observado a regra sublime neste conflito? Continuou o Cristo serenamente. Recorda que, antes de tudo, é indispensável nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem, e não ouvides que a cólera é um perseguidor cruel. Mais alguns passos e encontraram Teofrasto, judeu grego, dado à venda de perfumes, que informou sobre certo Zeconias, leproso curado pelo profeta Nazareno, e que fugira para Jerusalém, onde acusava o Messias com falsas alegações. O pescador não se conteve. Gritou que Zeconias era um ingrato, relacionou os benefícios que Jesus lhe prestara e internou-se em longos e amargosos comentários, amaldiçoando-lhe o nome. Terminando, o Cristo indagou-lhe: Pedro, quantas vezes perdoarás a teu irmão?
Até 70 vezes 7, replicou o apóstolo, humilde. O amigo celeste contemplou-o, calmo, e rematou: a dureza é um carrasco da alma. Não atravessaram grande distância e cruzaram com Rufo Gracchus, velho romano semi-paralítico, que lhe sorriu, desdenhoso, do alto da liteira sustentada pelos escravos fortes. Marcando-lhe o gesto sarcástico, Simão falou sem rebuços. Desejaria curar aquele pecador impenitente, a fim de dobrar-lhe o coração para Deus. Jesus, porém, afagou-lhe o ombro e ajuntou: por que instituiríamos a violência no mundo se o próprio Pai nunca se impôs a ninguém? E ante o companheiro desapontado concluiu: a vaidade é um verdugo sutil. Daí a minutos para repasto ligeiro chegavam à hospedaria modesta de Aminadab, um seguidor das ideias novas. À mesa, um certo Zadias, liberto de Cesareia, se pôs a comentar os acontecimentos políticos da época. Indicou os erros e desmandos da corte imperial, ao que Simão correspondeu, colaborando na poda verbalística. Dignitários e filósofos, administradores e artistas de além-mar sofreram apontamentos ferinos. Tibério foi invocado com impiedosas recriminações. Finda a animada palestra, Jesus perguntou ao discípulo se acaso estivera alguma vez em Roma. O esclarecimento veio depressa. Nunca. O Cristo sorriu e observou: falaste com tamanha desenvoltura sobre o imperador que me pareceu estar diante de alguém que com ele houvesse privado intimamente. Em seguida, acrescentou: estejamos convictos de que a maledicência é algoz terrível. O pescador de Cafarnaum silenciou, desconcertado. O mestre contemplou a paisagem exterior, fitando a posição do astro do dia, como a consultar o tempo, e voltando-se para o companheiro, invigilante, acentuou, bondoso: Pedro, há precisamente 1 hora procuravas situar o domicílio de nossos maiores adversários. De então para cá, 5 apareceram entre nós: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. E, sorrindo, finalizou: dentro de nós mesmos será travada a guerra maior. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, Luz Acima. Numa cidade celeste. Quando Joaquim Pires desencarnou, crente sincero e praticante assíduo que fora do Evangelho, procurou, incontinente, as portas do céu, combater as próprias paixões, distribuir benefícios sem cogitar de recompensa, humilhara-se em favor dos outros, sempre que as circunstâncias lhe aconselhavam serenidade e renúncia. Em suma, Joaquim fora um homem bom. Todavia, como vivemos sobremaneira distanciados das criaturas perfeitas, andava preocupado com a ideia de repousar no paraíso. Não tivera ocasião de provar-se
em testemunhos reconhecidamente difíceis e angustiosos. No entanto, acariciava o propósito de anestesiar-se no outro mundo. Queria descansar, esquecer, embriagar-se no êxtase divino. Morreu, por isso, sem receio algum. Despediu-se, quase contente, dos familiares. Parecia a andorinha humana, no júbilo de buscar a primavera noutras paragens, e, com efeito, tantos méritos detinha consigo, que prodigioso fio de luz assinalava-lhe o caminho, desde o túmulo até as portas de uma cidade resplandecente. Aí chegado, Joaquim, premido pela emoção, empalidecera de regozijo. Enlevado, notou que, lá dentro, havia felicidade e luz, mas inequívocos sinais de trabalho também, ruídos de atividade salutar e sons de campainhas inquietas alcançaram-lhe os ouvidos surpresos. Antes de se entregar a maiores perquirições íntimas, simpático mensageiro veio recebê-lo no limiar. É aqui o paraíso? Inquiriu à maneira do sertanejo bisonho que visita a grande metrópole pela primeira vez. Sim, informou o interpelado, gentilmente, estamos numa cidade celestial. Quer dizer, então, em boa geografia, que já não respiramos a atmosfera da carne, tornou o recém-chegado hesitante. Não tanto, esclareceu o enviado fraterno. De tímpanos aguçados, Pires registrou a chamada dos clarins de serviço e considerou, tímido: meu amigo, que eu não sou mais do número dos vivos. O outro completou-lhe a frase reticenciosa, asseverando: não padece qualquer dúvida. Mas, prosseguiu o morto adventício, trabalham ainda aqui? Muitíssimo. Há nesta cidade horários, distribuição de tarefas, responsabilidades individuais, disposições de lei, lutas e conflitos? O mensageiro esboçou expressivo gesto de complacência e observou: acredita que a morte da carne, mero fenômeno da natureza, purifique o espírito milagrosamente? Temos enorme serviço a fazer, e o repouso para nós é lição, reparo ou estímulo. Nossa felicidade não se cristalizaria em altares imóveis. Oh, clamou Joaquim, aflito, a justiça ensinava-me no mundo que há um paraíso para os bons e um inferno para os maus. E você, interrogou o companheiro, intencionalmente se julga perfeitamente bom? Não, respondeu Pires com humildade não fingida. Sou um pecador, bem o reconheço. Contudo, francamente, não admitia houvesse tanto serviço após o sepulcro. Suporá, inoportuno e intempestivo, nosso propósito de luta e solidariedade, melhoria e reconstrução? Quem não é infinitamente bom deve amparar quem não é infinitamente mau. É imprescindível atender aos imperativos da vida. Só Deus é o absoluto. Sim, compreendo, resmungou Joaquim,
descoroçoado. Todavia sonhava com a paz perpétua. E continuou: existe aqui chefia e subalternidade? Perfeitamente. Servidores melhores e piores? Sim, em mais elevado padrão de justiça e aproveitamento. Há estudos e provas, especializações e obrigações, muito além dos ensaios que efetuamos na Terra. Há probabilidades de erro e dúvida, discussão e negação em todas as rotas de ação, porque o livre-arbítrio da alma evolvida é naturalmente chamado a cooperar na estruturação dos destinos com a supervisão da vontade de Deus. Consequentemente, prosseguiu Joaquim, há reparações e punições, desequilíbrios e dificuldades? Exatamente. Você não ignora que, onde o erro é possível, deve existir recurso para a corrigenda. O recém-desencarnado meditou e aduziu: procuro o repouso inalterável. Quem sabe resplandece em esfera mais elevada o céu que busco? Assim não é, disse-lhe o interlocutor. Quanto mais alto subir, mais trabalho encontrará, embora em condições diferentes. Pires sentou-se apalermado, sob indizível abatimento. O emissário fixou um gesto de bom humor e acentuou com clareza: parece-me que o paraíso sonhado por você é o Éden da espécie Limax arborum. Essas criaturas, que no fundo são igualmente filhas de Deus, organizam o próprio lar através de folhas e flores. Aquietam-se e dormem descansadas sob a claridade do firmamento. Nada perguntam, não riem nem choram. Desconhecem os enigmas, não sabem o que vem a ser aflição ou dor de cabeça. Alimentam-se daquilo que encontram nas árvores preciosas da vida. Ignoram se há guerra ou paz, dificuldade ou pesadelo entre os homens. Vivem alheias aos dramas biológicos, aos conflitos espirituais e, se um cataclismo fulminasse o universo em que nos achamos, não registrariam grandes diferenças. Oh, gritou Joaquim, repentinamente entusiasmado, quem são esses seres privilegiados? São as lesmas, esclareceu o emissário sorrindo. E se você descer suficientemente, encontrará o paraíso delas. Joaquim modificou a expressão facial e, embora consternado, quando ouviu falar em lesmas, resolveu entrar.